Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz nesse domingo maravilhoso, né? Espero que você tenha aproveitado bastante o seu dia, que tenha escutado a pílula do Evangelho pela manhã, em que falamos tanto, né, meus amigos, sobre a importância da gente não desistir, falando um pouquinho da história de Paulo, a importância da gente seguir adiante, porque é sobre isso que nós vamos conversar no nosso Perguntas e Respostas de agora à noite. Você que está chegando agora, você sabe, você pode e deve participar. Entra no nosso Instagram, insti.ricardomelo, segue lá o Instagram e, ao mesmo tempo, manda sua pergunta aqui para a gente. Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre conflitos familiares. Tem um monte de perguntas aqui que a gente selecionou, né, para poder falar a respeito de conflitos pequenos, outros graves, mas sempre dentro da família. Normalmente os conflitos dizem respeito a dificuldades de relacionamento com pais, que eu queria falar agora, e depois com filhos. Bem, a primeira pergunta diz respeito a isso. Como lidar com pais difíceis, que nunca escutam o que falamos, pais que se tornam filhos, pais que deveriam ser pais, mas só fazem nos colocar no mundo? Gente, eu sei que essa é uma questão muito delicada para muitos de nós, né? Muitos de nós têm a dificuldade de compreender o que é o processo evolutivo. E, naturalmente, a gente cobra, né, dos nossos pais uma postura que seria natural de seres que tivessem consciência plena do seu papel e maturidade espiritual para exercê-lo. Entretanto, amigos queridos, não é assim que ainda funciona num planeta como o nosso. O planeta Terra é um plano em evolução. E, naturalmente, nós estamos nessa transição em que nós nos atraímos espiritualmente, espíritos de vários níveis de evolução espiritual, cada um num papel, de acordo com os vínculos que nos unem. Então, muitas vezes, nós vamos ter um espírito mais evoluído reencarnando na posição de filho, tendo um pai ou uma mãe com sérias dificuldades, talvez de relacionamento, dificuldades de autoestima, de percepção, e talvez dificuldades até para valorizar o ato de ser mãe e o ato de ser pai. E é claro que para todo filho, né? Todos nós queremos nos sentir amados, queridos, acolhidos. Existe uma frustração, porque a gente pensa na ideia de que os nossos pais vão trazer para a gente o carinho, o acolhimento, a resposta, a palavra amiga, de sabedoria, o apoio. E de repente, quando a gente vê um pai difícil, complicado, dependente químico, entrega bebida, uma mãe difícil, complicada, se não dependente também com emoções complexas, às vezes pais enfermos, né, com comportamento extremamente difícil de lidar, às vezes alguns pais com valores fechados, ortodoxos, preconceituosos, que não conseguem aceitar determinadas opções ou escolhas dos seus filhos, seja na parte sexual, seja na parte profissional, seja, enfim, em várias áreas. E aí fica a pergunta, como agir? E a resposta é simples, embora não seja fácil. Nunca é demais lembrar, o que é simples nem sempre é fácil, o que é fácil nem sempre é simples, complicar quase sempre é a maior parte do problema. O que fazer? Amar. Meus amigos, se a existência te coloca num lar em que você está em contato com um pai e com uma mãe difíceis, é porque existencialmente Deus espera que você aprenda a amar, que aprenda a perdoar, que aprenda sim a fazer a sua parte. Vai saber se numa existência passada você não era pai do seu pai, não era mãe da sua mãe e consequentemente os abandonou. Vai saber se você não está vivendo agora a oportunidade de resgatar exatamente a aprendizagem, o amor e o carinho que você poderia ter tido no passado e não teve. Por isso, gente, a reencarnação nos auxilia a compreender determinadas estranhezas que, sem a lógica reencarnacionista, é impossível de compreender. O amor divino nos coloca sempre em contato com aqueles seres que amamos ou que precisamos aprender a amar. E sem dúvida alguma, se você tem um parente difícil, não importa qual seja a condição, pai, mãe, filho, é porque nós temos uma oportunidade não só de resgate no sentido pejorativo da expressão que muitas pessoas usam, né? Resgate como se fosse algo difícil, pesaroso, mas no sentido positivo mesmo. Aprenda a amar e tenha certeza que o amor sempre vai voltar para você. Tá bom? Ah, e tem tantas histórias para compartilhar porque a pílula é curtinha, né? Mas sempre vale a pena amar, gente. Sempre vale a pena. Tá bom? Bem, a segunda pergunta na mesma linha, né? Só que no inverso. Eu não dou conta dos meus filhos. Por que tantos pais têm filhos bons? O meu filho é tão complicado, é tão difícil. A resposta também é a mesma. Para amar. Meus amigos,
Muitas vezes os filhos difíceis que nós trazemos, difíceis, são filhos que nós ajudamos a desviar. Quase sempre é isso. Desviamos eles em vidas passadas de outros caminhos, os prejudicamos e os trazemos como os filhos. André Luiz nos conta, no seu livro Extraordinário Ação e Reação, a história, aliás, várias histórias, né? E uma dessas histórias fala exatamente de um homem que trazia alguns filhos, ele era pai solteiro, se é que pode se dizer assim, porque a esposa o havia abandonado, e os seus filhos eram exatamente cúmplices de um crime que ele fez esses filhos, numa existência passada, cometerem com ele, se equivocando na vida espiritual, né, exatamente pelo crime cometido na existência anterior. Ele reencarna tendo que educar esses filhos que ele, na vida passada, ajudou a desencaminhar. Então, aos olhos do mundo, era um homem pobre, coitado, injustiçado, com problema grave de saúde e ainda tinha quase 4 filhos para criar. Eu falo quase porque o quarto ia chegar no final do livro, né? Aos olhos de Deus, era um espírito se recuperando espiritualmente. Porque nada acontece por acaso. Não faz muito tempo, já contei essa história aqui na Pílula, Chico nos conta uma história de uma senhora em Uberaba, né, que tinha que visitar 2 filhos, olha, um médico e um advogado no sanatório de Uberaba, lá na década de 60 e 70, que na existência passada tinham participado também de um crime organizado pela própria mãe, que na existência anterior era prima deles e havia arquitetado um crime com os 2 que eram primos, exatamente para fazer com que o ex-marido fosse prejudicado e ela pudesse ficar com o dinheiro dele. Então, de novo, a mãe agora, cuidando da loucura dos filhos, nada mais fazia do que ajudar a devolver a lucidez que ela, com a sua inteligência na vida anterior, tinha ajudado a manipular de maneira negativa. Portanto, amigos queridos, paremos de nos queixar dos nossos filhos. Passemos a aprender com eles. Vamos buscar o recurso. Vamos buscar um psicólogo para conversar, buscar a palavra do Evangelho, fazer o Evangelho no lar, buscar a orientação, dos profissionais que estudam para nos ajudar. É uma aprendizagem conjunta, mas nunca vire as costas para os seus filhos. Ah, mas eles viraram para mim. Mas você, o pai e a mãe, não vire. Ore por eles, mesmo à distância, peça a Deus por eles. Envie boas vibrações por eles. Lembre-se, tudo é passageiro, no seu poder eterno de Deus. Então um dia seu filho vai despertar, e quando ele despertar ele vai olhar para trás e o amigo espiritual dele vai mostrar que o pai ou a mãe nunca o abandonaram. Agora pensa só que tristeza, seu filho despertar em algum momento do futuro e de repente ele falar com o amigo espiritual, tá vendo? No momento mais difícil, meu pai e minha mãe, quando eu mais precisava, me abandonaram, não tiveram paciência comigo. Então, não faça isso. Cumpramos com o nosso dever espiritual, aprendendo a amar aqueles que a vida nos trouxe aos braços da filiação, para que pudéssemos experimentar a paternidade e a maternidade em nome de Deus. Tá bem? Deus abençoe todos vocês. Luz e paz. E aí? Fechou seu final de semana e já se inscreveu para o nosso evento do dia 7 em Belo Horizonte? Tô te esperando, hein? Você está chegando agora, está conhecendo agora? Dá uma olhadinha, clica no link abaixo, vai ter um encontro nosso mundial de lançamento, né? A gente vai ter vários desses encontros, mas em Belo Horizonte vai ser o primeiro, do Instituto Namastê, beneficiando várias instituições de caridade. Vai ser um dia incrível, muitas palestras, música. Estaremos lá com a maior alegria para abraçar cada um de vocês, tá bom? Que Jesus te abençoe muito, 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 muito. E você já sabe, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, a você que baixa as pílulas do Evangelho pelo aplicativo IRM Oficial, porque aí você recebe todo dia, não tem problema nenhum de ficar na dependência de outras pessoas enviarem a pílula para você. Então, que Deus te proteja e abençoe, e você já sabe, né? Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.